Pessoal do Bom Dia, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na minha sala porque tá muito calor, gente. Não tô aguentando ficar lá no outro cenário. Tô suando pra caramba. Daqui a pouco vocês vão me ver aqui em bicas, então eu preferi vir pra cá, tá? Que aqui tá mais fresquinho. Tô com a varanda aberta. E hoje eu vou estar falando um pouco com vocês sobre uma questão um pouco polêmica, né? Tem muitos brasileiros que acham que os italianos são muito estressados, que ficam com raiva por qualquer razão, que discutem à toa e que falam alto. Será que isso é mesmo verdade? Eu tive dando uma pesquisada aí pela internet, né? E também com a experiência que eu tenho, que eu vi, eu posso dizer que parece que esse cenário está mudando um pouco. E por que está mudando? Porque o brasileiro que sempre foi visto como um povo assim tranquilo, que sempre vê tudo pelo lado positivo, que não se estressa com nada, né? Que sempre vê a coisa pelo lado bom, enfim, que não se estressa, né? Só que eu tive dando uma pesquisada e pelo ponto de vista, pela estatística da Organização Mundial de Saúde, a depressão e a taxa de suicídio aumentaram gigantescamente no nosso Brasil. Tem muita gente deprimida, tem muita gente com síndrome do pânico. Infelizmente, estão acontecendo muitos suicídios, né? E esse quadro não é nada bom. E fazendo paralelo aqui com a Itália, é, ao contrário, o italiano, apesar de ter um ritmo muito mais acelerado do que o nosso, em tudo, com relação a trabalho, com relação a horários, eles cumprem muito melhor os horários, né? Levam o trabalho muito a sério, se não tiver bem feito, eles não ficam satisfeitos. Então, eles têm um nível de estresse, de tensão muito grande. Mas, por outro lado, em certas situações, eles vivem de modo muito mais sereno e tranquilo. E dou exemplo para vocês que, na minha humilde opinião, é a razão pela qual esse quadro está mudando. Ou seja, eu acho que agora os italianos são mais serenos do que os brasileiros. Não que aqui não aconteça, tá? Esse tipo de sofrimento mental. Também existe depressão, também existe síndrome do pânico. A taxa de suicídio não é baixa, né? Mas fazendo assim um paralelo com o Brasil, justamente porque o brasileiro sempre foi visto aqui no exterior, sobretudo, como um povo assim que não se estressa com nada, eu acho que esse quadro está mudando um pouco. Mas por quê? Na minha humilde opinião, a razão é a seguinte: no Brasil se está vivendo agora um clima de tensão como nunca visto antes, porque a situação política do país não está bem, a situação socioeconômica do país não está bem, a questão da saúde, ou seja, parece que nada está funcionando como deveria. E isso sem contar os grandes índices de violência que algumas cidades, sobretudo no Brasil, têm, como Rio de Janeiro, como São Paulo. A violência está assim, de modo sem limite, né? A gente perdeu o limite, essa é a impressão que eu tenho. Nós perdemos o limite. E ao passo disso, as pessoas ficam muito psicóticas, ficam muito neuróticas, ficam com medo de tudo, ficam com medo de sair, ficam com medo de ir nos lugares. Tem aquela preocupação de voltar cedo para casa porque tem medo de assalto, de violência, de assassinatos. Então, claro que isso vai influir, né, no modo de vida e, sobretudo, na saúde mental da população. É muito estresse, é uma carga muito grande de estresse e de tensão, de medos,
que causam a síndrome do pânico, a depressão e até o suicídio, porque eu já ouvi tantos casos, né, de chefes de família que, perdendo seu emprego, não sabem o que fazer e acabam cometendo suicídio. Isso é muito triste, gente. Realmente é muito triste. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa mudança aí na questão do brasileiro, essa imagem do brasileiro ser um povo que não se estressa com nada. Muito pelo contrário, os brasileiros agora estão passando por um momento muito negro na história do nosso povo, né? E por enquanto eu não estou vendo saída. Eu espero que achem essa saída, porque o nosso povo é um povo sofrido, é um povo humilde, mas é um povo assim muito carinhoso, muito aberto, muito otimista mesmo. Eu espero que um dia a gente consiga sair desse buraco que a gente se encontra nesse momento. E fazendo as minhas pesquisas também, né, eu vi que um remédio que é fortíssimo, ele faz parte da família dos antipsicóticos, que é o Rivotril. Ele é um remédio de tarja preta, né? E é um dos remédios mais consumidos pelo brasileiro. Então a situação está bem caótica, está bem dramática, né? E isso muda muito essa questão do brasileiro ser visto como um povo que não se estressa, que sempre vê tudo pelo lado positivo. Eu acho que até para a gente levar a nossa vida, né? Porque a gente tem que tocar em frente, com problemas ou sem problemas, a gente tem que tocar em frente. Então, é muito assim, fachada, vamos dizer, né? Abre aí muitas aspas. É uma fachada. O brasileiro pode parecer muito feliz, muito contente, muito alegre, mas no fundo tá tudo aqui, tá tudo remoendo, né? Remoendo dentro dele. E isso causa muitas doenças, muitos sofrimentos mentais, porque ele se preocupa com o que ele vai comer no dia seguinte, se no dia seguinte ele vai ter dinheiro, sei lá, para pagar um exame que de repente o SUS não tem como fazer, não tem data disponível, só tem data disponível ali para um ano. E o cara tá vendo que tem uma doença grave, que tem que fazer os exames para começar o tratamento. Então ele pensa, né? Mas será que eu vou ter o dinheiro amanhã para fazer um tratamento desses, para bancar os meus exames se eu precisar? Eu vou ter dinheiro para alimentar os meus filhos? Não é que amanhã eu vou sair na rua e numa bala perdida aí pode me pegar e eu vou deixar meus filhos órfãos, né? Então, são todas essas coisas que passam pela cabeça de um brasileiro hoje em dia. Então, de repente, assim na fachada, ele parece que está muito bem, muito legal, que não está se importando com nada, mas na verdade esses problemas passam pela cabeça todos os dias, todos os minutos, todas as horas do seu dia. Então, isso aí está mudando um pouco. Eu acho que nesse aspecto, o italiano está muito mais sereno e muito mais tranquilo, porque apesar que nesses 13 anos que eu estou aqui, muita coisa já mudou na Itália, tem situações aqui que não aconteciam quando eu cheguei e agora já acontecem, mas mesmo assim é um nível muito, muito, muito menor do que no Brasil. Então as pessoas aqui ainda conseguem viver em tranquilidade, serenos com relação à violência, que tem uma taxa baixa de violência aqui na Itália, né? E bem ou mal, todo mundo tem o seu emprego, tem a sua vidinha, e tirando essas tensões do dia a dia, de trabalho, como eu já falei no início do vídeo, né? Que são situações assim que você pode levar sem aquele problema sério sempre na tua cabeça, né? São coisas que fazem parte mesmo do dia a dia de qualquer ser humano. Isso eles vivem aqui, a tensão do trabalho, de repente a tensão com a família,
discussão com amigos, isso acontece, é normal na vida de todas as pessoas. Mas eles não têm aquela preocupação perene, né, do medo da violência, do medo de sair à noite, do medo de parar num sinal. Isso não existe aqui, né? Então, eles têm garantidos a saúde, a educação dos filhos. Então, nesse aspecto aqui, eu acho que hoje em dia o italiano vive muito bem, muito melhor do que nós brasileiros, né? Vivem mais tranquilos e serenos. Então aí é um vídeo para vocês pensarem, refletirem um pouco, né? Porque hoje em dia eu acho que o italiano não é tão estressado assim como se diz, não. Infelizmente, o brasileiro está muito mais estressado, tem muito mais problemas emocionais do que os italianos. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu espero que um dia a gente possa mudar novamente essa nossa realidade. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí pra mim, tá? Sapeca o teu like aí para me ajudar na divulgação do canal. Espero que vocês tenham realmente gostado, serve aí para vocês refletirem e eu espero por vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!